Los Pepes Tatu, Além da Tinta, episódio 1, Tom Rodrigues. Tudo começou no ano de 1996, quando eu fui com um amigo pra gente comprar a essência de bate-bola lá em Madureira. A gente fazia parte de uma turma de bate-bola, e daí ele ficou falando muito sobre um estúdio de tatuagem que tinha na Estrada do Portela, né? E que ele queria me apresentar, que foi um cara que ele conheceu, que era sensacional. Era um tatuador chamado Índio, que tinha um estúdio ali na Estrada do Portela, se eu não me engano, número 92, que era uma vila de casas, né? E o cara, ele guardava mercadorias para camelô num depósito que ele tinha na loja. O cara era uma figuraça, né? Um sete nato. Bem carioca mesmo, cara cariocão, assim, raiz, muito raiz. E a gente fez amizade logo de cara, e lá tinha um outro amigo também, que era um tatuador que também já é falecido, o Renato Piuí, e isso foi em janeiro de 96. Quando foi em junho de 96, foi meu aniversário, e a gente comemorou meu aniversário na loja, né? O pessoal tinha dado a ideia da gente ir pra lá e tal, porque era um lugar legal pra caramba. E daí o Piuí, ele me deu de presente de aniversário um kit de tatu. Tinha uma máquina, tinha estanho para solda, ácido de solda, tinha as agulhas, as hastes, um conjuntinho de tintas primárias. E tipo assim, tudo que você precisava para começar a tatuar. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz, comprar um pedaço de tocinho. Isso foi muito interessante, porque na época não tinha tipo pele artificial para você treinar, nada desse tipo. A gente treinava mesmo, era na pele do porco, e depois comia um torresminho tatuado, né, bro? Que, diga-se de passagem, tem muita saudade dessa época do torresminho tatuado. Era muito legal. Aí depois a gente fazia um treinamento em cima do melão, e na última fase você tinha que tatuar uma banana, porque a casca da banana, ela é muito sensível. Então, tipo assim, se você conseguir fazer um traço retinho, perfeito, em cima da casca da banana, porra, tu já pegou a expertise ali que você precisava para poder tatuar, né? Hoje em dia a galera tem, porra, pele artificial da melhor qualidade para poder treinar, luz, sombra, textura, tudo que você quiser, né? Mas na época era dessa forma. E daí logo em seguida eu conheci um cara sensacional que está nativo até hoje, o Thies, né? Que é um dos tatuadores mais renomados do meio da tatuagem. E conheci também o Ricardo Passos, de Nova Iguaçu. O Ricardo Passos era um dos artistas mais completos, assim, que eu conheço em termos de arte gráfica, né? O cara sacava de tudo, o cara sacava de pintura a óleo a grafite, tatuagem, ilustração, de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. Com esse cara eu aprendi a ser um profissional da arte, a trabalhar com arte profissionalmente e a ser um profissional, né, de excelência. E com o Thies, aí logo em seguida eu fui trabalhar na loja do Thies, que ficava lá em Copacabana, onde hoje em dia é o estúdio da King Seven, lá do Silvio Freitas. Eu aprendi com o Thies sobre o mercado da tatuagem, como que o mercado da tatuagem funcionava, como que você fazia para trabalhar profissionalmente com o tatu, né? Com o Ricardo eu aprendi a ser um tatuador, e com o Thies eu aprendi a trabalhar com tatuagem, a você administrar um negócio de tatu, a você entender da necessidade do cliente, qual a melhor forma de atendimento, tudo que eu precisava para ser um profissional da tatuagem completo, né, em termos comerciais, eu aprendi lá no Thies Tattoo, né. Foi uma experiência sensacional, ficou marcada. Tenho contato com o Thies até hoje, tá? Um dos amigos mais queridos assim que eu tenho no meio da tatu. E foi um cara que sempre me incentivou demais. E devo muito respeito e gratidão a essas pessoas, né? Tem muito profissional de hoje, por exemplo, que não desconhece essas pessoas, entendeu? A galera que fez do cenário da tatuagem
o que ele é hoje, esses caras estavam lá na construção desse cenário. E eu tive o privilégio, né, de participar desse momento da história da tatuagem. Eu conhecia os principais profissionais da época, né? Todos eles, o Caio, o Marquinho Punk, o Polaco, o Ledes, a galera de São Paulo, né? O Mauro, um dos caras mais sensacionais que eu tive a oportunidade de conhecer, o Mauro Simão. Esse cara é sensacional, cara. Esse cara tá na ativa também até hoje. Tem uma galera muito boa dessa época que fez uma história muito bonita em cima da tatuagem, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse período, né? Que me ensinou a ser um profissional que eu sou hoje. Foi muito bom. E ainda tá sendo, né? Fica a dica aí pra galera. Valorizar os antepassados sempre é uma ótima ideia. Você aprende com eles, né? E ensina também para esses caras, né? Isso é muito bom. Vocês, tatuadores, tiveram a oportunidade de ter um tatuador sênior como tutor, né? Te mostrando as manhas da parada. Isso é impagável, mano. Tem preço. Bom, então, aí depois dessa fase de aprendizado, né? Aí já rapidamente, assim, tipo, em torno de 1 ano eu já estava profissionalizado. Aí eu voltei para o estúdio em Nova Iguaçu, fiquei trabalhando um tempo em Nova Iguaçu. E depois de Nova Iguaçu eu voltei para a Zona Sul de novo, fiz algumas lojas na Zona Sul. Né? Na época, cara, uma das paradas mais fodas, tipo assim, na época não tinha facilidade que a gente tem hoje de ter o registro, né, do nosso trabalho. E muito do meu trabalho, eu perdi o registro do meu trabalho porque eu morava num local que teve uma enchente e eu perdi várias paradas, tipo obras de arte, fotografia dessas épocas todas, entendeu? Eu praticamente comecei a fazer meus arquivos de foto de novo por volta de 2008. Porque, tipo assim, eu realmente perdi todos os arquivos que eu tinha de fotografia, de registro, de desenho, das paradas. Eu guardava os decalques, velho. Tipo, a minha ideia era, num futuro, fazer uma parede toda colada só com os decalques que eu já tinha feito, né? E daí, tipo assim, eu nunca realmente trabalhei num estúdio assim, para dizer, eu fiz uma carreira no estúdio. Eu sempre perambulei muito pelos estúdios, porque eu sempre tive um jeitão meio nômade. Aí eu fiquei um certo tempo na Zona Norte, né? Trabalhei com a galera do Rio do Pice, trabalhei num estúdio na Zona Norte chamado Body Modification, que era muito legal. Aí depois desse período, eu voltei. Aí foi o período que eu voltei para Campo Grande, por volta de 2005 aproximadamente. Eu conheci um brother aqui em Campo Grande e a gente resolveu trampar junto, era próximo da minha casa, meus filhos eram pequenos, era próximo do colégio dos meus filhos, então, tipo, eu não queria ter que me locomover por uma distância tão grande, né? E porque ficava tudo ali muito perto, né? Minha família precisava da minha assistência nesse período e eu acabei, nesse período, começando a criar uma carreira, né, em Campo Grande. Aí comecei a trabalhar com esse brother e tal, aí logo depois comecei a ir trabalhar com o Jean. Mas eu fui trabalhar com o Jean, na época, a gente começou a trabalhar junto na Star Piercing, que era no calçadão de Campo Grande. O Jean logo saiu da Star Piercing, né, e abriu a loja onde hoje é a Art Place. Eu sempre faço esses testes estéticos, entendeu? Para ver o que encaixa melhor e cada vez vai evoluindo no trampo. Aí eu fiz uma série que tinha essas bruxinhas. Aí as caveirinhas tipo do Angelóvio, que eu gosto é dessa. Esse desenho aqui é muito legal. Esse desenho, se eu não me engano, acho que eu fiz ele em 2016, eu acho.
Eu fiz até a bolsinha dele. Ficou muito maneirinho. Aí, ó, tipo... Fazendo os treinos, né? Que aí acaba virando... Ah, isso aqui ficou legal, que tipo, derrama um café, velho. Na parada aí... Tipo, aí eu deixei pra... Tipo, faz parte da arte agora. Essa parada. Esse desenho todo em grafite, esses desenhos são originais. São os originais, ó, testando com forma tribalizada também, tá vendo? Tipo, uma estética autoral. Ó. Aí biomecânico. Fazer biomecânico também, desenhar biomecânico é muito maneiro, me amarro. Ó. E esses desenhos, ó, esse desenho é de 2011. Em 2008, foi a primeira vez que eu tive a ideia de abrir a minha loja. Aí eu comecei a refazer meus arquivos e tal. E aí eu falei, não, porra, eu queria ter uma loja, queria ter uma loja. E nisso eu ficava revezando entre trabalhar com o Jean e trabalhar com o Rogério Amorim, né, que era da Apocalipse Tattoo, que era um estúdio super bombado aqui, grande, no começo dos anos 2000. E daí, incentivado por algumas pessoas da família, alguns amigos, eu abri a minha primeira loja em 2010. E dali eu comecei a fazer venda coletiva e o bagulho começou a crescer, tipo assim, tão intensa, que eu tava revendo meus arquivos de e-mail esses dias e eu, pra minha surpresa, eu nem fazia ideia disso. De 2010 a 2016, eu tatuei aproximadamente 10 mil pessoas. Nessa época eu tinha a sensação de que em algum momento eu ia acordar, eu ia olhar assim e falar, caralho, cadê meu dedo? Eu ia olhar pra trás assim e tava o dedo na cama. Assim, porque eu já tinha levantado e o dedo falou, não, deixa eu dormir mais um pouquinho aqui, mano. Aguenta aí rapidinho. Pô, 5 minutinhos, mãe. Não quero ir pro colégio agora, não. Pô, nessa época foi muito intenso, brother. Eu tinha... O primeiro estúdio foi ali do lado do Rocha Faria. Aí depois eu me mudei para Macedo, Coimbra, onde é a Rua do Braseiro ali. Essa época foi muito intenso, mano. Eu trabalhei muito. Eu não satisfeito de que eu já tinha uma média de 5 a 6 clientes para atender de segunda a sábado por dia, ainda arrumei mais 3 aprendizes e mais 2 tatuadores para trabalhar comigo para, tipo, a gente dividir a demanda. E aí, tipo assim, essa época foi uma loucura, irmão. Depois que passou esse período aí, eu tive a sensação de que, tipo assim, eu tirei um peso das minhas costas. Mas foi uma aventura muito maneira, brother. Porque eu conheci muita gente foda nessa carreira. Eu fiz muitas amizades duradouras que estão comigo aí até hoje. Eu formei cerca de 20 profissionais. Alguns desistiram, alguns se destacaram bastante. Eu tenho alguns aprendizes que se destacaram muito, tipo, muito talentosos. Os mais talentosos são os mais doidos, né? E essa galera é doida demais. Rapaziada, muito foda. Dance from Real, Angelov, muito bom, mano. Angelov é sensacional, mano. Angelov Tattoo. Eu gostava dessas mandalinhas que ele faz, que é muito foda, ó. Tá ligado? Do lado de cá você tem o flash dele, né? E cada parte oposta do flash, mano, você tem essas mandalas. Essa aqui é muito foda, mano. Papo reto. E todos eles têm as mandalinhas atrás, ó. O Angelov foi muito influente, né, no meu trabalho de black work, com certeza, mano. Ainda é, até hoje, né? Eu acho que o meu jeitinho de desenhar a caveira é bem parecido com o dele. O dele é mais roots ainda. Ele tem uma pegada de influência total de old school, né, de tradicional americano. Mas, ao mesmo tempo, lembra algumas estruturas de desenho tradicional japonês também.
tudo meio que misturado, né? Principalmente essas estéticas de mandala que ele faz, que isso é muito oriental, né? Esse aqui é um dos meus desenhos favoritos. Ainda quero tatuar em alguém esse desenho, porque eu comecei a fazer as construções, né, desses desenhos. E engraçado também que, tipo assim, o desenho dele tem uma pegada muito parecida com os desenhos de adesivo de parada de moto dos anos 80, 90, por aí. Entendeu? Tem uma pegada muito nessa estética dos desenhos de parada de camisa de banda, saca? Das bandas de rock e tal. No ano que vem eu vou fazer 30 anos de carreira. Tô cansado? Tô, com certeza. Mas tenho esperança pro futuro. Tem alguns projetos aí. A gente vai falar muito sobre essa coisa da construção da tatuagem, né? De você olhar pro trabalho do cara e você falar, caraca, é esse cara, né? Eu em 2010 eu me apaixonei muito por um estilo chamado Black Work. É um estilo de tatuagem consolidado já, mas na época era uma novidade e fiquei completamente apaixonado pelo estilo, né? E comecei a me dedicar muito nele. Comecei a entender a estética, né, do Black Work em si. Comecei a perceber que daria para fazer algo que fosse diferente, né, que tivesse essa imagem autoral. E daí eu comecei a fazer esse estilo mais dark, né? E comecei a produzir muita coisa nesse estilo, apesar de gostar muito de uma estética mais colorida. Tipo na ilustração, por exemplo, eu gosto muito de fazer pop art, que é algo muito colorido. Tem alguns planos aí para os projetos de tatuagem nesse estilo, né, do Black Work, fazendo umas pegadas novas aí que estou estudando. Mostrar que dá para realmente fazer algo bem diferente em cima de uma ideia que já existe. É um incentivo muito grande, por exemplo, para alguém que tem uma carreira longeva como a minha, de você ter a oportunidade de estar sempre se reinventando, né, cara? Eu acho que é aí que mora o grande segredo de você nunca desistir, né? De qualquer coisa que você faz na vida. Se você tem essa capacidade de se reinventar, de criar uma nova tendência, de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de construir algo que você ainda não construiu, eu acho que esse é o grande propósito da coisa. Então eu acho que essa busca, pelo menos para mim, vale muito a pena. E tá vendo uns projetos bem legais aí, acho que todo mundo vai gostar, vai ser bem interessante. E é isso, cara, e a vida continua. Ó, estamos aí firme e forte, a vida deu umas baqueadas, entendeu? Pã, dá aquelas cutucadas de lança, mas tu levanta, pã, ferimento, contusão, pã, cicatriza e vamos que vamos. É essa parada, tamo junto, meus consagrados, ó. Vai entrar, todas as vezes vão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. Essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for.